Vocês de repente me aplaudirem, a professora dava na escola aplausos. Eu perguntei para uma amiga hoje que seria muito cafona, talvez vocês não conheçam esse termo, vocês são jovens, e ler um poema do Tiago de Mello. Ela falou assim que Tiago de Mello nunca é cafona, nunca é piega. Então eu vou repartir com vocês um poema do Tiago de Mello. Para repartir com todos, Tiago de Mello. Com este canto te chamo, porque dependo de ti. Quero encontrar um diamante. Sei que ele existe e sei onde ele está. Não me envergonho de pedir ajuda. Sei que sozinha nunca vou poder achar. Mas desde já posso garantir, é para repartir para todos. Traga a ternura que você esconde no peito. Eu levo um gosto de infância que o meu coração guardou. Vamos precisar de luz para os caminhos da noite. Às vezes, a noite esconde o diamante. Vamos juntos. Traga toda a luz que você tiver. Não se esqueça do arco-íris que escondeste no porão. Eu levo a minha lamparina. Não vale desanimar. Não vale também buscar atalhos sedutores que nos pedem para chegar mais depressa. Vamos achar o diamante para repartir com todos. Mesmo com quem não quis ajudar, falto de sonho. Com quem preferiu ficar só, bordando de ouro a sua própria vida. Mesmo com quem se teve cego, ou se encolheu na vergonha de aparecer procurando. Com quem foi diferente. Com quem zombou das nossas mãos cansadas de procurar. Também com quem desconfia que ele existe mesmo. E existe, isso eu garanto. O diamante se constrói quando procuramos juntos. E cresce, límpido cresce, na intenção de repartir o que chamamos amor. Meio ambiente que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu vou ser bem rápido, porque quando deixam para a gente a última palestra no final do segundo dia, fica mais difícil não ser repetitiva. A Angélica escreveu ali na tela: escola, espaço onde se aprende a desenvolver estratégias para a construção de planos de ações mais sustentáveis. É local onde se aprende. E se aprende sempre. E é preciso, aí, continuando a tela, né? Para isso é necessário percebê-los. Perceber o quê? Existem para o trabalho relacionado ao meio ambiente. A escola precisa, Penda 21, porque o século XXI pretende não repetir os problemas do século XX, do XIX, do XVIII. É muita pretensão. E é muita pretensão também reservar só para a escola essa tarefa. Então ninguém aqui é inocente de achar que a escola sozinha vai poder resolver os problemas do meio ambiente. Isso aí todo palestrista falou. Quem prestou atenção desde ontem de manhã, todo mundo falou aqui, falou que sozinhos nós não podemos achar esse diamante. Nós temos mesmo que unir forças, estabelecer parcerias, não é, Fabiana Beto? Nós temos que, como escola pública que somos, mais do que nunca estabelecer parcerias. Agora, o que eu vou falar mesmo, o meu tema é complicado, e esse pessoal judia de mim, a Angélica, a Sandra. Vejam só o que elas deixaram para eu falar. Educação ambiental, temas transversais, lugar no programa e no cotidiano. Para começar, tema transversal, a palavra transversal é de uma infinidade de definições. Então eu vou tentar definir com vocês por que é que meio ambiente
é tratado como tema transversal na escola. O PCN, que é um documento do MEC, elaborado em 1996, ele prevê vários temas transversais. Esse aqui é só de um ciclo, é só esse aqui. Existem 3 iguais a ele. Então, os temas transversais são sexualidade, meio ambiente, ética, olha os temas. Ética, saúde, consumo, já falei, a sexualidade, educação sexual, sexualidade, trabalho e consumo. Por que será que esses temas são transversais? Porque não é como a matemática, a história, a geografia, as ciências, um tema convencional como outro qualquer, e tem um PCN especial chamado temas transversais. Então nós temos que discutir por que transversal. O próprio prefixo já define trans, né? Quem entende um pouquinho de português aqui sabe que além de trans, tem a ver com a interdisciplinaridade. E tem a ver com a interdisciplinaridade. Olha que doideira. Mas a forma de tratar esses conteúdos é que são diferentes. Você não pode tratar matemática, o professor que dá aula todo dia sabe disso, como o professor de história. Ou o professor de história pode dar o mesmo tratamento que o professor de artes dá, do conteúdo dele. Mas existem conteúdos que estão em todas as disciplinas. E os temas transversais estão presentes em todas as disciplinas. Eles existem em todas elas. Em matemática existe meio ambiente, em história existe meio ambiente, em geografia existe meio ambiente. Então, nós não podemos de forma nenhuma tratar de forma linear. Começo, meio e fim, aluno aprendendo e professor ensinando. Não existe isso. O aluno é aquele que aprende e o professor aprende também. O aluno é aquele que ensina e ensina o professor. Isso não, eu acredito nisso para todas as áreas. Não é? Apesar das outras áreas não estarem aqui nesse livro, nesse compêndio, chamado tema transversal, eu acredito que na escola, e aí as professoras que me conhecem sabem disso, eu acredito que todos os temas são interdisciplinares e transversais. Nós podemos tratar de todos, principalmente o professor de primeira a quarta, tratar todos os temas intercalados, relacionados um com o outro, um dependendo do outro, um complementando o outro. Mas, em educação ambiental, isso está claro, está determinado. Foi o MEC que determinou desde 1996. Tem que ser tratado de forma transversal. Então, nós vamos estudar. Por quê? Elas devem ter um tratamento didático que contemple a sua complexidade, sua dinâmica. Então, não é um tema simples. Ele está diluído no próprio ambiente. Então, nós não podemos pegar e achar que eu vou pensar um conteúdo e vou trabalhar, vou parar as outras disciplinas, né? Vou parar a matemática, vou parar a história, vou parar a geografia e vou trabalhar o tema transversal. Não é assim. Então, por que complexo? Por que ele é complexo? Porque ele precisa ser contextualizado em diferentes realidades locais, regionais. Além disso, o professor tem que se posicionar. Quando ele fala que o Rio Verde está poluído, ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que falar que as usinas de cana, de álcool e açúcar, poluem, de certa forma, o Rio do Peixe. Ele vai ter que se posicionar dizendo que a pecuária que chegou aqui em Tupã é excelente porque está gerando emprego, a plantação da mandioca foi uma verdadeira festa, mas ele tem que falar também que o cheiro que nós estamos aguentando todas as semanas é insuportável. Então depende do posicionamento do professor. É
depender muito do professor? É lógico que é, gente. Não é fácil se posicionar. Não é fácil. Não é fácil, por exemplo, vir aqui na frente e falar. Por exemplo, eu estou tão nervosa, eu falo há mais de 20 anos eu falo com professores, toda semana no HTPC, a gente dá cursos, mas a gente está sempre pensando na responsabilidade de trazer pessoas aqui para ouvir a gente falar. Ter posicionamentos, tomar posicionamentos não é uma coisa fácil. E os temas transversais exigem isso. É quando o professor tem que tratar de um outro tema transversal, por exemplo, a educação sexual. Ele tem que se posicionar. Ele vai levar o aluno a se posicionar. E a família do aluno tem um posicionamento. É complexo, não é? Então, acho que eu não preciso nem trabalhar mais no tema da complexidade, porque vocês já entenderam que tratar de tema ambiental é mexer com a complexidade que o próprio tema traz. Aí, como tratar o conteúdo? Ciências naturais trabalharem muito o meio ambiente. E eu não sou professor de ciências por isso, né, Raquel? Geografia, que é representante da área de geografia na nossa DE. Em todas as palestras que nós tivemos aqui, que é impossível uma área específica dar conta do recado. Então, o meio ambiente ele tem que ser trabalhado na geografia, na história, português, artes, matemática, ciências. Veja os gráficos que a moça dos ovos ontem usou, o gráfico de água doce, água salgada, água poluída, é pura matemática. Quem não enxerga matemática nisso? Todo mundo enxerga. Então, a nossa professora, nosso professor, ele tem que estar entendendo o tema transversal assim. Toda disciplina contém o tema transversal. Ele está contido em todas as disciplinas, porque uma só não vai dar conta. Então, que tipo de tratamento tem que ser esse? Uma pessoa falou dos ovos, a outra pessoa, a Teca falou dos problemas do ambiente, falou da conceitualização de sustentabilidade. E nós temos que falar de como transpor tudo isso para a sala de aula. É complicado, gente. Porque para o professor, só as campanhas de dengue, as campanhas de reciclagem do lixo, as campanhas de vacinação, hoje em dia já não é mais, né? Mas eu já vivi muito na escola. Então, tem a pediculose, os piolins, então vai para a escola aquela campanha. O que mais? Fala, me ajudem aí. Do agasalho. Então, aí, a escola, ela é receptáculo de muitas campanhas. Mas a gente não pode tratar o meio ambiente assim. O meio ambiente, o tema meio ambiente, ele tem que ser contínuo, sistemático. Sabe o que é isso, gente? Vocês já pensaram nisso? É planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Dentro do planejamento do professor, ele tem que alfabetizar, tem que transformar o aluno leitor, competente, ele tem que ensinar as 4 operações matemáticas e a resolução de problemas. Isso só para dizer rapidamente o que o professor de primeira a quarta tem que fazer. Mas ele tem que tratar também dos temas transversais de forma contínua, não é só em campanha. Sistematicamente, de forma abrangente e de forma integrada. Então, não pode ser assim, olha, eu resolvi hoje tratar, eu vou falar só da poluição do riacho que fica lá perto da escola. Só dele pensar nesse tema, ele vai ter que usar várias estratégias e de forma abrangente. É impossível ele falar assim, eu vou falar só da poluição, vou dizer o que tem na água, o que polui a água. Ele vai ter que lidar com matemática, ele vai ter que lidar com a história daquele riacho, ele vai ter que fazer o aluno escrever sobre o riacho, o aluno vai errar, vai ter erro ortográfico. Então é envolvente, o tema é envolvente.
Complexo porque nenhuma disciplina dá conta. O mundo através de várias perspectivas. É um caleidoscópio. Algumas coisas não é nem assim. Elas são um marco, mas que integradas explicam o mundo. Então é uma questão de postura. E esse é o maior enfrentamento que a escola pública brasileira tem. É a postura do professor frente aos conteúdos. Os conteúdos não podem ser tratados de forma linear e de forma acabada. Vocês viram a Angélica fazendo o gesto? Tem que ser de forma espiral. O que é isso, de forma espiral? Ela nunca se acaba. O conteúdo, ele não é finito. Porque quando você está tratando de um problema, novos problemas já estão surgindo. Isso em todas as áreas do conhecimento. Aí, então, a transversalidade vai envolver valores, atitudes e conceitos. Não é só valores e atitudes. Não adianta eu só ficar lendo o Tiago de Mello aqui. Certo? Porque a transversalidade, aí eu vou usar uma definição de Anthony Zabala. Ele diz que a transversalidade, ela implica em pegar os conceitos e transpô-los para o meio, para a sociedade. Não adianta só você descobrir com o aluno o conceito de assoreamento, que a cartilha aí da PN é muito boa para. Nós já usamos a cartilha várias vezes para algumas definições, alguns conceitos. Não adianta eu chegar com um aluno de primeira série, por exemplo, e ele vai ficar bam em lixo reciclável. Ele sabe que no latão vermelho tem que colocar isso, no latão verde aquilo, no latão amarelo aquilo. Aí eu vou para a sala de aula e as carteiras estão imundas. Então, gente, é o envolvimento de transpor esse conteúdo para a vida prática, para o cotidiano. Não é? Então, ele vai envolver valores, ele vai envolver atitudes e vai envolver conceitos. Seriedade. Conceito aí deve ser tratado com seriedade. O professor tem que se tornar um pesquisador. Se ele vai falar de assoreamento, do rio, porque no projeto dele envolve, ele tem que estudar o que é isso. Se ele vai falar de mata ciliar, o projeto dele envolve isso, ele tem que estudar, ele tem que ser estudioso. Não é parar, quer dizer, tornar clara, tornar evidente as relações que existem entre uma disciplina e outra. E que tem a ver com aquele tema que eu estou estudando. É pegar aquele conhecimento, aquele conceito que é científico, universal, estudado há muito, e colocar lá para o aluno de 7 anos, de 6 anos, de forma que ele entenda. Isso é transposição didática. É fazer aquele conceito que é elaborado cientificamente e ser inteligível para o aluno, resultando em uma unidade interpretativa. Então, além dele ser estudioso, ele tem que trabalhar em cima da didática. Ele tem que fazer aquele conteúdo se tornar um conteúdo de interesse do aluno. Como é que o professor faz isso? Você tem, quem não é da área, pode ter uma noção de como o professor faz um determinado conteúdo se tornar motivador para o aluno? Exatamente. A primeira coisa que um projeto, e aí nós vamos ver no próximo, a gente já é o próximo slide, porque não pode haver parcelamento da realidade. Essa realidade fragmentada, que cada professor, lá preocupado com o seu próprio umbigo quer, não existe. Tem professores, inclusive, das áreas exatas, que se acham melhor que os professores das áreas humanas. E isso
isso ainda persiste na nossa escola. Esse parcelamento da realidade, ele é ilusório, não é? Então, o aluno passa também a valorizar só as áreas das ciências exatas. Por quê? Porque os professores da própria escola, eles são respeitados. Chega uma professora de filosofia lá, né, Denise, e se apresenta, mesmo que ela vá lá com um colar muito bonito, salto bem altão, um cabelo bem legal, chega e fala assim: eu sou a nova professora. Que bom, prazer. Professora do quê? Diz que eu vou mudar o exemplo, tá, Denise? Vou pôr na minha pele, que eu sou professora de história. Professora, muda o ambiente, muda a recepção. Isso é ilusório. A realidade, ela não é parcelada. E se o tratamento do meio ambiente não for um tratamento holístico, que vê essa inter-relação das áreas, nós vamos ter mais fracassos na escola ainda. Será mais uma matéria de fracasso. O tema, então, é a primeira coisa que você... Como vocês acham que eu posso buscar um tema de meio ambiente para trabalhar? Como vai ser? Eu sei que já existem, né, os temas. Se você for olhando os próprios conteúdos que estão nos PCNs, nós vamos ver que a primeira tese tem alguns temas que são próprios de 7 anos, a ENEI tem outros temas que são próprios das crianças de 5 a 6 anos. E como é que eu busco esse tema? Da necessidade do diagnóstico inicial, não é? Então, eu parto da realidade da criança, buscando o conhecimento prévio dela. É a primeira etapa de um projeto. É a primeira etapa. Buscar o conhecimento prévio que aquela criança tem a respeito daquele tema que eu vou trabalhar. E ele está integrado, esse tema tem que estar integrado, então eu não vou trabalhar ele isoladamente. Ele pode ser até mais de característica de ciência, mas a gente já falou que ciência só não vai dar conta. Ele tem que ser trabalhado de forma extensiva, não é? Tem que ter um produto final para esse projeto que esse professor trabalhou. E de preferência que atinja a comunidade esse projeto. Não fique só no muro da escola. Ele vai além do muro da escola. E com profundidade que toda criança merece. Trabalhar com seriedade esse tema. Profundamente esse tema. É diferente do livro didático, não é? Quem lê livro didático sabe disso, que não trata os temas com profundidade. Tem alguns que são bons, que até tratam os temas com profundidade, mas a maioria deles não. Acho que a gente está acabando. Quando é que eu vou trabalhar o tema meio ambiente? Sempre. Em toda a escolaridade. Porque ele está presente na vida, no cotidiano, e é sempre. Como? Da melhor forma. E trabalhado e tem dado mais resultados. Mas o objeto do conhecimento, o próprio tema vai definir o como. Esse projeto, pode mudar um pouquinho. Veja só, na escola, são projetos que envolvam o cotidiano. E aonde é que vão ser desenvolvidos esses projetos? Na própria escola. Geralmente é na própria escola. Falar que a escola já está envolvendo a comunidade, poucos fazendo parcerias, atingindo mais pessoas, mas o envolvimento da comunidade como um todo, a escola brasileira ainda tem que caminhar muito nisso. Na comunidade ou outras realidades, não muito próximas. Por exemplo, se você está lá dando aula e aconteceu um acidente ecológico, você acordou de manhã, viu no jornal que milhares de peixes morreram no Rio do Peixe naquele dia. E os alunos têm uma curiosidade muito grande por esses temas. Parte dos dinossauros, a destruição da camada de ozônio. É só você alertá-los, jogar o tema para eles, eles logo ficam curiosos e se envolvem com o tema. Em situações de máxima eficácia e mínimo custo. Senão não é
livros, revistas, estudo do meio, saída com o aluno no próprio bairro. A segunda série tem um projeto que é muito legal, que é o trajeto casa e escola. Isso é mais do que meio ambiente. Os alunos vão pesquisando o que eles enxergam, a lista do que ele gostou, a lista do que ele não gostou. Ah, que coisa mais pobre, não é? Não tem material, não tem um data show, não tem nada. Mas os alunos se envolvem de maneira impressionante. Até falei para a Elaine, eu vou te chamar para você falar dos projetos de meio ambiente que a gente desenvolve na escola, porque nós estamos achando que o nosso material é tão pobre, mas os alunos se envolvem de maneira espetacular quando envolve esse trajeto de escola para casa, o bairro, o que o bairro tem, né? Quais são os recursos que o bairro apresenta. É um outro tema que se trabalha todos os anos e que é riquíssimo e que não precisa gastar dinheiro nem nada. Então, jornal, onde eu parei? Maquete, campanha, jornal mural, jornal falado, folhetos, slides, transparências, debates. Olha, você coloca o aluno, como a Denise fez no ano passado, a professora da quarta série, ela trabalhou o projeto Memória. Então, ela chamou lá uma portuguesa, chamou um homem que nós temos aqui em Tupã, o Castanheira, que ele é um arquivo vivo, aquele homem. Ele lembra de coisas impressionantes, das coisas, de todo o desmatamento da região, como foi feito esse embate com os índios. Então, gravou as entrevistas, os alunos ficaram super envolvidos. E é um projeto que não gasta dinheiro nenhum. Gravou a entrevista com essas pessoas, depois analisou as entrevistas, estudou o que era o sonho do imigrante quando ele saiu lá da Europa e a realidade que ele encontrou aqui em Tupã, né? Uma realidade que não era aquela almejada lá na Europa, quando ele saiu de lá com um sonho de migrar para uma nova terra. Então, são recursos que são baratos e que dá para trabalhar. Aí eu coloquei computador, que ainda não, infelizmente, não atingiu ainda as escolas municipais, já estão, né, atingindo as escolas estaduais, CD, cartaz, as louças, olha aqui, hoje a gente usou a louça e foi um recurso bom. Fontes diversas com tabelas, gráficos, boletins, acho que já acabou? Estou acabando, viu, gente? Agora eu vou só trabalhar um quadrinho rápido e a fonte é esse livro aí, é do Antônio Zapata, tem um O a mais. Qual é o ponto? Depende do que eu vou ensinar, é o meu eixo estruturador. O tema a ser conhecido, aí eu parto para observação, aí o aluno sai, limita um espaço no pátio, e o aluno naquele espaço tem que sair e procurar coisas naturais e coisas não naturais, e levar para a sala de aula. Aí ele faz um texto em português, fazendo lista do que é natural e do que é transformado. E a lista para a primeira série é o melhor texto que existe, porque a criança, aos 6 anos, ele acredita que só o substantivo se escreve. Não é isso, professor? A criança com 6 anos acredita que só dá para escrever substantivos, preposições, artigos, nada disso se escreve. Então ele vai para fora, lá no pátio, traz um monte de informações e ele vem doido para escrever aquilo tudo. Aí ela faz uma lista com ele de objetos transformados e não transformados. É a longo prazo esse projeto. Você leva 4, 5 semanas, porque aí você vai analisar cada objeto, por que ele foi transformado pelo homem. Às vezes eles acham muito saquinho de salgadinhos. Aí já trabalha o tempo, porque aquele saquinho que é meio plastificado leva para ser destruído no meio ambiente. São coisas simples e fáceis de serem feitas e que o professor consegue trabalhar de forma abrangente e interrelacionada. Bom, eu sei os passos, Bolsonaro, não precisa se preocupar que eu já sei os passos. Eu vou acabar já, gente. Estou preocupada que vocês já estão sentados há muito tempo. Depois dele observar e trazer essas observações
orientações para a sala de aula, é preciso sistematizar. O professor tem sim, ele tem que ser mediador do conhecimento. Senão vai virar laissez-faire, quer dizer, deixa tudo à vontade. Não é assim. Ele vai sistematizar conceitos importantes a partir daquele material que os alunos recolheram. Ele vai produzir texto do gênero literário que ele precisa produzir. Por exemplo, o professor de quarta série, ele precisa produzir um gênero argumentativo. É do tipo narrativo argumentativo. Ele não pode abandonar, é o que eu falei, não vai parar as outras disciplinas, mas ele vai dividir a classe em dois grandes grupos, um a favor de comer salgadinhos no recreio e outro contra. Vai fazer debate, vai pegar aquela tempestade de ideias e vai colocar na lousa. Ele vai, através de perguntas, de situações reais, ele vai sistematizando aquele conhecimento, né? E aí ele tem que produzir um texto. Que texto? Narrativo argumentativo. Quais são as características de um texto narrativo argumentativo? É onde o narrador se coloca, ele coloca a opinião dele. E aí, num tema como esse, de separar objetos naturais e transformados, ou comer ou não salgadinho na hora do recreio, nós vamos ter um material riquíssimo para o professor ensinar aquele tipo de texto. Veja, ele vai coletar os dados aqui já no último. Através de perguntas, ele vai supor, né? Os alunos vão levantar suposições, ele vai coletar dados ou textos, não é? Depende da série que ele trabalha. Se for ele vai construir listas com os alunos. A professora é a escriba do aluno, né? É assim que a gente torna o aluno leitor não só de letras, mas leitor de mundo. No momento em que eu escrevo as conclusões que ele tirou lá fora no pátio. E aí, tem uma comunicação final para os Estados Unidos, é o dossiê. Para nós, é o produto final. Esse produto final ele pode ser uma exposição, você pode chamar os pais e fazer os painéis de todas as etapas que os alunos vivenciaram, não é? As primeiras séries lá da nossa escola está trabalhando o tema meio ambiente através de poesia, só através de poesia. E o produto final será um sarau. Nós vamos preparar o sarau e as crianças, é isso, ela me corrija se eu não estiver certo. E ela começou com uma poesia muito interessante. Procura-se vivo ou morto um sapo de estimação, que morava no jardim aqui em frente. Era um sapo tão esperto que piscava assim pra gente. Mas o jardim, coitado, virou supermercado. Será que alguém por aqui? Será que alguém por Bernabé come sapo nadado? É um poema ecológico de uma poetisa que fez um livro só de poemas ecológicos chamados Classificados Poéticos, Rosiana Murray. Então, as professoras da primeira série começaram com essa provocação. Passaram para os poemas de Cecília Meirelles, Leilão de Jardim, que é lindíssimo, e elas vão, até o final do ano, ter como produto final um sarau. Será que nós não estamos fazendo a transdisciplinaridade? A hora que chamarmos esses pais para eles verem os poemas que os alunos construíram só sobre o meio ambiente, é preciso atingir os alunos por todos os lados. E a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade permite isso. Acho que já está bom. Já deu. Eu só queria dizer que esses projetos são projetos novíssimos, de 1800. Aí é que vocês acham engraçado. Então foi mais isso. Eu nem ia falar sobre isso. Mas alguns pedagogos já usaram esses métodos em 1800 e tinha data 86, de Crowley, Kilpatrick e Dewey. Eles trataram, a gente chama nova porque o tempo é outro, é lógico,
escola de Chicago. Então, o Antônio Zavala, ele trabalha de projetos globalizados para mostrar o que é a transdisciplinaridade. Vejam só, não é de hoje que se pede, professores, mudem a sua postura, trabalhe de forma onde as disciplinas se complementem. O aluno vai agradecer, ele vai ser mais feliz, com certeza. Quando o aluno, por exemplo, como esses alunos aqui da parte, que super felizes de estarem aqui, se envolve num projeto como é o projeto do meio ambiente, eu fico muito contente, porque uma professora, mais de uma, eu não sei como é o projeto, ela incitou a participar, a sair do muro da escola. Com certeza a professora não usa aquele método linear, onde as coisas têm começo, meio e fim. Então é preciso mesmo ter ousadia. Sem ousadia, o professor não vai conseguir trabalhar de jeito nenhum a agenda 21 na escola. Tá? Obrigada, desculpa a demora. A doutora Araceli teve uma ideia muito brilhante. Aproveitar alguns minutinhos, ou 21 minutinhos a mais para vocês, para o pessoal da VAR poder explicar, pelo menos sucintamente, qual foi o projeto deles, que foi impulsionado pelo VAR e hoje vocês estão aqui. Seria possível? Algum de vocês, algum professor aí? Nós achamos que foi uma ideia fantástica, eu achei que foi, acho que começou uma aula grande. Bom, pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer a ANAP, que gentilmente nos convidou a participar. Esse pessoal são alunos da Escola de Engenharia e participam de um projeto chamado Jovens Construindo a Cidadania. É um projeto que a escola tem em parceria com a Polícia Militar. Há um ano foi implantado lá no Joaquim Marca missões, para trabalhar lá no Almeada 5 de Setembro, em parceria com a Secretaria da Cultura e do Meio Ambiente. E eles desenvolvem também vários trabalhos voluntários. Então lá funciona assim, por exemplo, quando a gente precisa ver quem quer o JPC participar. Então aí tudo muito assim, não é nada exposto, porque uma vez que eles não ganham nada, eles ganham muito porque eles estão aqui ganhando muito conhecimento. Então, como isso aqui é uma coisa assim, de um nível de entendimento mais elevado, eu convidei só a partir da oitava série. Então, eu fiz a reunião. Quem gostaria de participar, expliquei o que era esse fórum, levei o dever da área de levando para casa, para estudar, para mostrar para os pais, e aí ficaram à vontade, inclusive, para escolher o eixo que gostaria de participar. Então, ontem teve uma turma, hoje mais alguns, e a partir de amanhã mais alguns. Tá? Então, eles estão aqui, eles estão aprendendo, e tudo que a gente tem a oportunidade de participar, nós estamos participando. Eles fazem parte também do Conselho do Meio Ambiente, juntamente lá com a gente Bernabé. A gente participa das reuniões e eu acho que eles podem ser portadores, de tudo isso aqui que eles estão fazendo. Tá? Então, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, nós temos aqui a presidente do JC, Camila, nós temos uma diretoria, e é uma coisa assim, muito
professores, que eu acho que vocês fazem uma grande diferença na nossa vida, né? Professoras apaixonadas acordam cedo e dormem tarde, movidos pela ideia fixa de que podem mover o mundo. Apaixonados esquecem a hora do almoço e do jantar. Estão preocupados com as múltiplas fomes que, de múltiplas formas, debilitam as inteligências. As professoras apaixonadas descobriram que há homens no magistério igualmente apaixonados pela arte de ensinar, que é a arte de dar contexto a todos os textos. Não há pretextos que justifiquem para os professores apaixonados um grau a menos de paixão, e não vai nisso nem um pouco de romantismo barato. Apaixonar-se sai muito caro. Os professores apaixonados, com ou sem carro, buzinam um silêncio comodista. Dão carona para os alunos que moram mais longe do conhecimento, saem cantando o pneu da alegria. Se estão apaixonados fazem da sala de aula um espaço de cânticos, de ênfase, de síntese que demonstra, pela via do contraste, o absurdo que é viver sem paixão, ensinar sem paixão. Dá pena, dá compaixão ver o professor desapaixonado, sonhando acordado com a aposentadoria, contando nos dedos os dias que faltam para suas férias, catando no calendário os próximos feriados. Os professores apaixonados muito bem sabem das dificuldades, do desrespeito, das injustiças, até mesmo dos horrores que há na profissão. Mas o professor apaixonado não deixa de professar, e seu protesto é continuar amando apaixonadamente. Continuar amando é não perder a fé, palavra pequena que não se dilui no café ralo, não foge pelo ralo, não se apaga como um traço de giz no quadro. Ter fé impede que o medo esmague o amor, que as alienações antigas e novas substituam a luz da esperança. Dar aula não é contar piada, mas quem dá aula sem humor não está com nada. Ensinar é uma forma de oração. Não é oração chacoalhar de palavras sem sentido, com voz melosa ou ríspida. Mera oração, subordinada e mais nada. Os professores apaixonados querem tudo. Querem multiplicar o tempo, somar esforços, dividir os problemas para solucioná-los. Querem analisar a química da realidade. Querem traçar o mapa de inusitados tesouros. Os olhos dos professores apaixonados brilham quando, no meio de uma explicação, percebem o sorriso do aluno que entendeu algo que ele mesmo, professor, não esperava explicar. A paixão é inexplicável, bem sei, mas é também indisfarçável.